Olá, gente. Tudo bem com vocês? Uma boa tarde. A graça e a paz aí para todos. Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aí nesse dia 5 de outubro para apresentar para vocês um pouco. Meu amigo Tiago, bem-vindo. Apresentar para vocês um pouco dessa obra, Cristologia. Oi, Josi, tudo bem? Apresentar um pouco dessa obra do Samuel Pérez Milhos, falando um pouco da doutrina da pessoa e obra de Jesus Cristo. É uma obra de mais de 950 páginas, certo? Hoje a gente vai apresentar apenas as 99 primeiras páginas. Então, vamos apresentar para vocês um pouco do que o Samuel Pérez ele aborda sobre a doutrina do Cristo, beleza? Eu estou aqui com uma colinha, uma pequena colinha da minha pesquisa. Vale ressaltar, gente, que esse livro ele foi lançado pela editora Clear. O idioma é espanhol. Infelizmente, no Brasil, fala Gomes. No Brasil, infelizmente, nós não temos material desse nível em português. Isso é uma coleção de teologia bíblica e sistemática da Espanha, certo? O Samuel Pérez Milhos, ele é um dos grandes especialistas tanto em Novo Testamento, por possuir o seu Novo Testamento nessa coleção aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Coleção de comentários exegéticos do Novo Testamento. Bem como dessa coleção aqui, ó. Que é a coleção teológica, bíblica e sistemática, tá? Coleção de Teologia Bíblica e Sistemática, essa CTBS, beleza? Então, aqui é o volume 2. Fala Pedro Designer. Aqui é o volume 2, que fala somente sobre a Bíblia, tá? Bibliologia. Também com mais de 900 páginas. E o que nós vamos abordar hoje, que é a Cristologia do Samuel Pérez, que é o tomo 1. Esse tomo 1, ele foi lançado no ano de 2023. O que é que o Samuel Pérez Milhos ele começa falando sobre a doutrina de Cristo, né? A Cristologia. A Cristologia, gente, é a doutrina de Jesus Cristo, de sua vida, de sua obra, né? Quando se diz Cristologia, é claro que já recai uma ênfase dogmática, uma ênfase teológica, uma ênfase religiosa, uma ênfase de fé, tá? Dentro da Cristologia nós temos 4 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto histórico, o segundo é o aspecto antropológico, o terceiro é o aspecto fundamental e o quarto é o aspecto que chamamos de ontológico. O que seria isso? O aspecto histórico refere-se aos feitos de Jesus no meio geográfico, cultural, religioso e social de sua época. O aspecto antropológico diz respeito à humanidade e à vida de Jesus em si. Fala meu amigo Rafael Urubá. O aspecto fundamental da doutrina cristológica investiga justamente sinais do ministério de Jesus, identificando ele como filho de Deus, narrativas de milagres, narrativas de exorcismo e por aí vai. Maravilhas, acalmar a tempestade, poder sobre a natureza. Então, isso é o aspecto fundamental que refere-se ao aspecto mais teológico doutrinário. E por fim, o aspecto ontológico da Cristologia, ele diz respeito justamente às dimensões do ser, do homem e da história. Justamente de uma maneira iluminada. Jesus ele
ungido pelo Espírito Santo. Para o Samuel Pérez Milhos, Jesus ele é Deus saindo de si mesmo e encontrando-se com a criação. Isso é uma frase espetacular na página 21, que o Samuel Pérez ele vai dizer que Jesus é Deus saindo de si mesmo, encontrando-se com sua criação. Então, os críticos dentro da parte cristológica, eles tendem a separar, a dissociar e dicotomizar Cristo como Jesus histórico de um lado e o Cristo da fé do outro. O Jesus histórico, né, como aquele ser humano, camponês, alguns dizem, né, analfabeto, diferente de outros, né, como por exemplo o Armand Puig, ele vai dizer que não há evidência de que Jesus ele era analfabeto, até porque narrativas como quando Filipe vai dizer, mestre, olha, tem uns gregos querendo falar contigo. Jesus vai lá, Filipe tendo contato com gregos, então isso mostra que Jesus, de certa maneira, ele falava um pouco de grego e compreendia um pouco de grego. E há outras evidências, né? Não somente essas. Há quem diga que Jesus só falava aramaico e que era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Boa parte dos críticos dizem isso, só que há ressalvas. Pois bem, quando nós dizemos Jesus histórico, há toda uma problemática que não dá para esmiuçar aqui no momento, mas precisamos acabar com essa dicotomia, né? Para o Samuel Pérez Milhos, os evangelhos, eles nos dão esse alerta de não dicotomizar Cristo, tá? A cristologia ela vai se orientar por dois sentidos básicos. As bases dogmáticas sobre a pessoa de Deus, que é trino, e em segundo, a questão da salvação, porque é por meio da ação de Cristo no tempo que o homem é salvo. Então, gira em torno desses dois elementos aí, dois sentidos, né? Em Cristo, o tempo humano e a eternidade são unificados, tá? A conjugação do ser de Deus e o tempo humano, essa conjugação, ela vai praticamente possibilitar a nossa conversão, tá? A nossa conversão a Cristo, nossa conversão a Deus, o retorno do homem a Deus. Se não for isso, Samuel Pérez diz que nós vamos nos converter e converter o Cristo em enfaticidade apenas judaica e num mito universal. Irmã Leide, seja bem-vinda, tudo na paz. Então, o Samuel Pérez vai continuar falando nessa obra que as bênçãos da salvação, elas estão associadas, identificadas com Cristo e em Cristo. Então, quais seriam as bases, né? As bases que sustentam a cristologia, a doutrina do Cristo. As bases para o Samuel Pérez são a Bíblia, né? A própria Escritura, a proclamação, que é o ato do humano se apropriar da Bíblia, da Escritura, para pregar, apregoar, anunciar. E ele vai continuar falando que é justamente essa atitude de proclamação que torna a igreja como uma coluna e como um suporte da verdade. Para isso, gente, nessas primeiras 99 páginas dessa obra aqui, que é bastante extensa, as primeiras 99 páginas, Samuel Pérez vai insistir de uma maneira muito metodológica, a questão de abordagem, a questão de método. Ele vai ter pressupostos. Quais são? Eu estive anotando aqui. O primeiro pressuposto é: a Escritura, ela é palavra de Deus inspirada. Ele diz que sem essa base, as demais peças do dominó caem, né? Outra coisa que é pressuposta pelo Samuel Pérez é a proclamação à igreja como suporte da verdade. E o terceiro pressuposto, né,
dentro dessa construção da metodologia dele, é que ele vai optar pelo método descendente. O que é que seria isso? Deixa eu explicar para vocês. Dentro da doutrina de Cristo, que nós estudamos na teologia, quando nós dizemos cristologia, já dá a entender que é o ensinamento, a doutrina, a organização. Fala, meu amigo Fukazawa. Então, dentro dessa questão da cristologia, que o Samuel Pérez ele vai abordar, existem métodos. Aí vem o diferencial de um teólogo realmente acadêmico e de um teólogo de beira de esquina. O teólogo de beira de esquina, ele vai dizer, não, Jesus é Deus, ponto final, não tem conversa. O teólogo acadêmico, né, do porte, da envergadura de Samuel Pérez e tantos outros importantes, ele vai propor uma metodologia, um método. E dentro do método acadêmico teológico, existe o método tanto ascendente quanto descendente, hermeneuticamente falando. O que é que seria esse método ascendente? Esse método ascendente seria você estudar como que esse homem, fala meu amigo Emerson de Branquinha, como que esse homem Jesus, ele se desenvolve como ser humano a ponto de, num certo período de tempo, ele ascender, por isso que é método ascendente, ele evoluir até chegar no patamar divino, reconhecido como Deus. Esse é o método ascendente que a maioria dos estudiosos do Jesus histórico, eles seguem, aplicam. Então a metodologia, o método ascendente, a maioria dos pesquisadores do Jesus histórico, né, eles vão trilhar, tá? Por isso que tem um livro do Bart Ehrman, que é Como Jesus se tornou Deus, onde o Bart Ehrman ele vai ali abordar como a crença em Jesus foi evoluindo até o reconhecimento de que ele é Deus. Como que foi construído isso? Mas o Samuel Pérez, ele vai fazer justamente o caminho inverso. Ele vai propor uma metodologia descendente, que seria como que Deus, que é transcendente, soberano, alto, né, em todos os sentidos, ele é autoexistente. Como que esse Deus, que não está sujeito ao tempo e ao espaço, como que esse Deus infinito, todo-poderoso, ele se torna um homem. E aí, esse método descendente, como o nome já diz, é como que Deus rebaixa-se à natureza humana. Como que ele assume essa natureza humana. Então, a cristologia bíblica que o Samuel Pérez fala del descenso, essa cristologia que parte da condição divina de Jesus, se encontra em 2 Pedro, lá na segunda carta de Pedro, 1:4, na primeira carta de João. Olá, Ana Gomes. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 1-3. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Em Filipenses 2, 6-8. Então, o Samuel Pérez parte desse pressuposto metodológico. Olha, Cristo é Deus, ele é divino. Como que ele, na condição divina, assume a natureza humana. E daí ele tem um tópico, né, sobre la deidad reconhecida, que quer dizer a divindade reconhecida. Ele tem um tópico só sobre isso, onde ele vai abordar textos como João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai abordar João capítulo 17, versículo 24, onde Jesus está fazendo a oração sacerdotal e diz
que ele possuía uma glória antes da fundação do mundo, com o Pai. Vai abordar também a fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Quando Tomé vê e toca nas chagas de Jesus, Jesus propõe que ele toque nas chagas, e Tomé exclama, lá em João capítulo 20, versículo 28, se não me falha a memória, é essa passagem sobre Tomé. Em Hebreus 1 e 8, quando ele diz que o Filho é adentrado no mundo e anjo nenhum foi chamado, né, da maneira que Jesus foi chamado, porque o teu trono, ó Deus, subsiste eternamente. 1 João 5,20, que o verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus. Fala, meu amigo. Então, todas essas situações, como em Colossenses 1,15, 2,9, Romanos 9,9, também tem Tito 2,15, 2,13 a 15, se não me falha a memória, 2,13, perdão. Então, todos esses textos, o Samuel Pérez ele vai abordar dentro dessa parte sobre la deidade reconhecida, ou seja, a deidade ou a divindade reconhecida. Ele vai abordar diversos textos do Gênesis ao Apocalipse, aos profetas também, né? Ele aborda textos assim. E ele entra na questão para a gente falar um pouco e encerrar hoje, porque só vamos lidar com essa primeira parte das primeiras 99 páginas do livro, porque o livro é enorme, tá? Então a gente vai estar sempre falando um pouco sobre esse livro, assim que a gente tiver um tempinho. Então ele vai falar sobre, na página 76 a 83, esses diversos textos de Gênesis aos profetas, e vai adentrar na parte da pessoa divina, la persona divina, que é essa parte aqui, ó, capítulo 3. Se vocês puderem olhar aí, ó, la persona divina. A paz do Senhor, meu querido. Então, logo de início, ele vai esclarecer, dizendo: el término proviene etimologicamente de las palavras griegas e latinas, ou seja, o termo pessoa provém, né, etimologicamente das palavras gregas e latinas. Aí ele fala lá a primeira, né, que é prosopon. Prosopon se usava para referir-se à forma de caracterizar-se um ator que ia representar um determinado personagem. Então ele vai dizer, olha, na antiguidade, em grego, o termo prosopon, né, ele significava alguém que de uma maneira teatral representava um personagem. Isso significa prosopon. Todavia, esse termo pessoa, ele vai expressar a dignidade daquele que está em eminência sobre outros. Então, quando eu digo que determinada pessoa, né, a pessoa do Rafael, é uma pessoa no sentido de dignidade, que está em evidência ou eminência, importância sobre outros. Outros em que sentido? No mundo criado. Então, o humano, ele acaba recebendo essa eminência. Só que Samuel Pérez ele vai dizer assim, ó, la metafísica, ou seja, a metafísica traslada estes términos para referir-se à la expressão del ser. O que é que ele está querendo dizer? A metafísica transpõe os termos, ultrapassa esses termos para se referir à expressão do ser. Então, o que Rafael expressa em vida, em ato, na existência, a isso que Rafael expressa, damos o nome de pessoa. Então, a pessoa é a expressão do ser.
é algo muito complexo porque vem da metafísica. E isso tem relação, ele vai dizer, que tiene que ver com a individualidade e racionalidade. Ou seja, isso tem relação com individualidade e racionalidade. Isto exclui necessariamente tudo que é incompleto no ser. As deduções teológicas, e daí vem, galera, porque que eu acho que é muito bom, independente de você ser de uma determinada religião, denominação cristã ou não, é muito bom você ser honesto. O Samuel Pérez Milhos, ele é honesto. Ele está dizendo aqui, as deduções teológicas supõem o uso da mente humana. Quer dizer, do pensamento do homem, aplicando-os aos dados bíblicos para formar, de acordo com a racionalidade, expressões que, por analogia, permitam ser aplicadas a Deus. E daí vem algo. Estas aplicações antropomórficas fazem compreensível por semelhança o que tem a ver com a transcendência da divindade. Resumindo, ele vai tomar depois uma citação aqui do Olegário Gonzalez de Cardedal, que tem uma obra Cristologia lançada pela Vozes recentemente, acredito que ano passado foi lançada essa obra. Então, percebam, ele está dizendo de uma maneira muito complexa aqui, numa linguagem acadêmica, que quando nós nos referimos a Deus, nós só podemos nos referir de maneira analógica. Analogia. De modo antropomórfico. Tá? O que significa isso? Por comparações. Nós, com a racionalidade humana, com essas deduções, meu amigo Cleiton Giovanni, beleza? Com essas deduções, porque nós somos assim, com a nossa mentalidade humana, o pensamento humano, nós pegamos os dados bíblicos, o que está na Bíblia, sobre Deus, e daí a gente vai sistematizar, por analogia, e falarmos sobre Deus, por meio de aplicações antropomórficas. O que é que seria isso? É aí onde entra figura de linguagem. Às vezes que a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Linguagem antropomórfica. Pesou-lhe o coração, quer dizer, o coração dele ficou pesado, amargurado ou triste, né? Pesou-lhe o coração, ele sentiu tristeza. Linguagem antropopática. Isso significa uma linguagem humana, tanto que dá forma para Deus, como que atribui sentimento para Deus, sendo que Deus é Deus. Então, nós, por meio de nossa vivência, atribuímos características nossas, sentimentos nossos a Deus. E a Bíblia está carregada disso. Figura de linguagem. Fala, meu amigo Sandoval, seja bem-vindo. Com essas deduções teológicas, né, e aplicações antropomórficas, nós tentamos descrever essa transcendência divina. E daí ele vai dizer que o conceito de pessoa inclui 3 elementos. A autoconsciência, que se refere a uma percepção, o ato de tomar consciência reflexivamente do objeto percebido, isso é apreensão ou a percepção. Quando você olha determinado objeto, como eu estou vendo aqui, essa xícara. Então eu olho essa xícara, eu vou refletir sobre esse objeto. E ele continua dizendo que, além de refletir, tomando consciência, a consciência ela vai perceber a coisa num alto nível,
a analisar as percepções conscientes. Então, eu vou refletir sobre o objeto pensado. Isso caracteriza que eu sou uma pessoa. Porque eu tenho algo chamado autoconsciência. Eu sei que eu estou vendo isso. Posso refletir de onde vem isso e como foi feito em alto nível de consciência. Isso para o Samuel Pérez se chama a autoconsciência. Número 2, o que caracteriza uma pessoa, esse conceito, né, quase que contemporâneo nosso, é um conceito moderno, conceito de pessoa. É a autopossessão. O que é a autopossessão? Eu, como pessoa, sou responsável por meus atos. Isso caracteriza alguém como pessoa. É evidente que o ser humano é responsável de seus atos, porque é dono de si mesmo. Em certo modo, é a expressão visível do chamado livre-arbítrio, ele vai falar. Sendo dono de suas ações, bem como sujeito de atribuição da responsabilidade delas. Todo homem está deteriorado. Aí vem a questão da queda, da origem do pecado. Ele vai dizer, todo homem está deteriorado pelo pecado, que o orienta continuamente para o mal, e por essa causa está incapacitado para viver em estado de contínua perfeição. Então, o ser humano não consegue viver em um estado de retidão sem uma tendência ao mal. Por isso que nós somos egoístas, somos arrogantes. Fala, meu amigo Ronald. Somos dotados de inveja, maledicência, sabe? Nós temos uma tendência a reduzir as conquistas dos outros. Então sempre temos essas tendências maléficas. Samuel Pérez vai dizer, olha, a autopossessão que caracteriza uma pessoa como pessoa, essa autopossessão quer dizer responsabilidade. Você conhece aquelas pessoas que não querem ser responsáveis pelos seus atos? Fazem coisas abomináveis, né? Coisas que merecem a nossa repugnação. E de repente aparece se retratando e dizendo que foi sem querer, não quis dizer aquilo. São pessoas que não têm responsabilidade. São pessoas que não têm a autopossessão. Ele vai dizer aqui, as 3 pessoas divinas compartilham entre si tudo quanto têm e são, exceto a personalidade. Presbítero Edivaldo Barreto, graça e paz do Senhor. Então, ele vai falar que essas 3 pessoas divinas compartilham entre si tudo quanto têm e são, exceto a personalidade. Por quê? Porque as pessoas divinas são distintas. Eles compartilham de tudo. Poder, mentalidade, sabedoria, conhecimento. Compartilham tudo. Exceto a personalidade, porque senão seriam 3 deuses. Fala meu amigo Carlos Júnior. Este autodomínio, que é a verdadeira autopossessão, que no crente, pela razão da operação do Espírito Santo nele. Laís e Larissa, sejam bem-vindas. Lhe leva à abertura a outros em forma de comunhão. Alcança em Deus um grau infinito. Então essa autopossessão de se responsabilizar, né, você fazer e dizer, não fui eu que fiz, eu sou responsável pelo que eu fiz. Dizer e dizer também, olha, eu disse e sou responsável pelo que eu disse. E também na hora de pensar e expressar o pensamento, dizer, não, eu penso dessa maneira. Com base no que eu li, com base no que eu estudei, ou com base no que eu ouvi dizer, mas eu penso dessa maneira. Isso significa a autopossessão, a responsabilidade. Tem pessoas que fogem de responsabilidades. E ele vai falar que a terceira característica da
pessoa é a alteridade, a condição de ser outro. Também pode ser denominada como originalidade, né? A alteridade, a condição de ser outro. Bem-vinda, Andréia. João Praia Júnior, bem-vindo. E o Samuel Pérez continua, né, falando sobre o sentido da pessoa aplicado a Deus. No ser divino subsistem eternamente 3 pessoas: a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Nele coexistem, sem mistura, 2 naturezas, a pessoa do Cristo. O individual de Deus tem sido chamado pessoa. Natureza não é pessoa. Os pais gregos procuravam evitar o uso por causa dos hereges, por isso utilizavam o termo hipóstasis, como ocorria com Sabélio. Então a gente vai pegar, por exemplo, essa parte final e ver que ele menciona Agostinho de Hipona, a Idade Média e as conclusões do conceito de pessoa, onde ele vai dizer que a pessoa divina tem uma conotação expressivo ou apelativo, que é a relação de subsistência no ser divino. Cada pessoa divina surge não como resultado de uma processão que determine origem ou procedência, já que a segunda e terceira pessoas da divindade, ao proceder da primeira, resultam o termo da ação pessoal da que procedem. A pessoa divina gerada não é resultado da ação da pessoa gerante, mas o termo resultante dessa ação. Como exemplo, o Filho, que é verbo eterno, não é resultado do feito de expressar do Pai, mas como palavra expressa, portanto, produto da ação de expressar do Pai. O que é que ele está querendo dizer? Não é como muitos hereges dizem por aí, que Jesus ele foi criado por Deus, mas que Jesus ele foi a forma de Deus se expressar, a palavra divina no princípio. E daí o Samuel Pérez finda com essa questão da metodologia, pressupostos, cristologia do descenso, a pessoa divina, conceito da pessoa, e ele finda com essa questão da pessoa divina do Filho de Deus. Então, depois nós poderemos continuar com o capítulo 2, onde ele vai falar da pré-existência, certo? A pré-existência divina, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu iria gravar um vídeo mais organizado, só que não teria tempo para lançar às 3 horas da tarde, como combinado. Então, vamos ficar por aqui. Depois a gente volta com um outro vídeo continuando sobre a pré-existência dentro da cristologia. Forte abraço para todos vocês aí. Compartilhem esse vídeo. Está aberto o Instagram, então vocês podem compartilhar à vontade. Deixe o seu comentário do que você achou, o que você compreendeu, o que é que você teve dúvida, e a gente pode esclarecer assim que tivermos um tempinho de responder cada um de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.